Se coloque de pé no seu lugar. E que nessa manhã nós possamos render graças ao nosso Deus, louvá-lo e agradecer. Que nós possamos deixar lá para fora todas as nossas angústias e as nossas preocupações. Que nós possamos, nesse momento, relembrar de onde nós viemos, a quem nós pertencemos, nos braços de quem nós estamos, nos braços do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Feche seus olhos. Fale com Jesus nesse momento. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos te louvando. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Pai. Senhor, nós nos entregamos a Ti, entregamos tudo que temos e tudo que somos a Ti. Entregamos todas as nossas angústias e as nossas dores. Pois nós sabemos que em Ti nós estamos seguros. Nós sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos confiar. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. É em quem nós confiamos. Não há outro lugar em que queiramos estar, além da Sua presença. Declare isso ao Senhor. Eu quero estar na Sua presença, Jesus. Eu confio em Ti, eu entrego tudo a Ti e sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. A Bíblia diz que o Senhor nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará, não importa o que façamos. Ele está sempre conosco, então declare ao Senhor todo o seu amor nessa manhã. Declare a Ele, declare que estamos seguros nos seus braços. O amor perfeito dEle sempre está conosco em todo momento. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, Jesus. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
graça, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Declara, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Sim, meu Deus, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu descanso em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declara, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Sim. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em tuas mãos. Amamos reduzir um ao outro. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. O teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer pra terra como é no céu. Deixa o céu descer. Vamos lá, declare, Pai Nosso. Pai Nosso no céu, santo
o céu descer, deixa o céu descer. Vamos lá, aumente o volume da sua voz, declare isso. Deixa o céu descer, mais fundo, mais fundo. Deixa o céu descer. Estamos mergulhando em águas profundas. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, e deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. E teu é o reino teu, é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Só teu é o reino teu, é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vamos lá, vamos mais fundo, continue. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Mais fundo, mais denso. Deixa o céu descer. Aumenta a tua presença. Deixa o céu descer. Mais sobre nós, Jesus. Deixa o céu descer. Só eu. E deixa o céu descer.
adoramos, Rei dos Reis. Não há outro nome
declare o Rei. Erga os olhos.
Teu poder, tudo é possível. Nós nos rendemos ao Teu nome. Nós nos prostramos aqui em Você. Nós entregamos a nossa vida por completo. Nós entregamos o nosso coração a Você. E é por isso que nessa manhã nós te damos a melhor salva de palmas, porque nós entendemos que Você é o Senhor das nossas vidas. Amém. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Podem se assentar? Eu queria chamar nossas crianças para a gente orar por elas. As criancinhas de 1 ano e meio até 12 anos. Estenda suas mãos para cá, porque elas vão ocupar todo esse espaço aqui. Jesus, obrigada por cada criança que está aqui nessa manhã. Nós pedimos para que elas sejam ministradas sobre a sua palavra ali na salinha. Obrigada por cada professor que entendeu e tem derramado sobre o seu amor na vida delas. Amém. Gente, enquanto as crianças estão saindo, queria me apresentar. Meu nome é Débora, sou líder dos adolescentes aqui da ID. E hoje eu estou aqui para dar as boas-vindas, organizar a casa. Enquanto as crianças estão saindo, eu tenho um recado para dar. Na cadeira de vocês tem um QR Code com a agenda da semana. Ela deu problema, então se você não vai conseguir acessar esse QR Code, mas se você quiser saber toda a nossa agenda semanal, no Instagram e no aplicativo da ID, tá bom? Agora, eu queria ver o lugar, né? Então, se você tiver lugar do seu lado, levanta a mão para a nossa equipe de apoio poder te orientar. A gente está com uma fila lá atrás. Enquanto a nossa equipe de apoio, ela orienta as pessoas, eu queria pedir, para caso tenha ficado alguma criança aqui dentro do templo, a gente queria pedir para que você ficasse ali perto da porta, porque se ela começar a chorar, a nossa equipe do Kids vai estar lá fora para poder te auxiliar e também não distrair as pessoas que estão aqui dentro do templo, tá bom? Então, quem tiver lugar ainda fica com a mão levantada para o pessoal ir direcionando as pessoas. Aqui tem um lugar na frente. Eu não sei se a gente vai ter 2 lugares. Então, quem estiver junto, eu acho que agora não vai estar sentado mais junto. Aqui ainda tem? Foi? Ainda tem lugar? Ainda tem muita gente aí fora? Foi? Acabou. Então, agora eu vou dar as boas-vindas para quem está nos visitando, se é novo aqui na nossa casa. Então, eu queria saber se tem alguém que é novo aqui na nossa casa, que está nos visitando. Só levantar a mão. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vindos. Seja bem-vindos, seja bem-vindos. Temos mais para cá? Pessoal, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Se você já tem um lugar para frequentar, volte sempre. Se você não tem, sinta-se à vontade para fazer parte dessa família. Aqui à minha esquerda, nós temos um container. Embaixo desse container tem uma placa amarela escrita Connect-se. Passa lá porque nós queremos te conhecer, mas também te presentear. Então, ao final do culto, nós te esperamos lá. E bom culto e vamos para os avisos. Olá, família ID! Sejam bem-vindos a mais um vídeo avisos. Roda a vinheta! Atenção, papais! As crianças devem ter impressa a etiqueta que está disponível ali no check-in da entrada. Essa etiqueta é indispensável, pois assim a nossa equipe do ID Kids terá acesso a informações super importantes, como o nome da criança, restrição alimentar ou alguma necessidade especial, e assim contatar vocês, papais, de forma rápida e eficaz. Agora um recado muito importante para você, papai, que ficou aqui no templo com a sua criança. Nós pedimos para que você se sente perto das nossas saídas, pois caso aconteça alguma coisa, você consiga acalmar a sua criança lá fora. Caso você precise de ajuda, algum voluntário estará disponível para você. E assim, nós vamos ter atenção plena para a nossa palavra. Posso contar com vocês? Treinamento para novos voluntários. Se você já fez o Café com o Pastor, o Cultura ID, esse é o momento de você se tornar um voluntário. E esse é o caminho que você deve seguir. Dia 23 de fevereiro, aqui na ID, às 9 horas. Faça sua inscrição no aplicativo.
Tchau! Se você é novo e está nos visitando pela primeira vez aqui na ID, seja muito bem-vindo. Ao final do culto, não se esqueça de passar aqui, ó. É isso, pessoal. Tchau, bom culto. Bom dia, família ID. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Marco Antônio. Junto com a minha esposa Júlia, nós lideramos o Nós Dois, que é a área de casais aqui da ID. E eu venho falar hoje sobre a generosidade. Pensando sobre o que falaria neste momento, eu queria trazer 2 princípios importantes sobre este momento da generosidade, dos dízimos e das ofertas, que é você dar com alegria e dar com sabedoria, no sentido de entender que você tem e faz parte de tudo que está acontecendo aqui na ID. E eu fiquei lembrando que eu já estou há mais de 20 anos aqui na ID e nós alugávamos um local no final da Zanorte. E por muitos anos a gente contribuiu, a igreja toda, para que um dia a gente comprasse esse terreno que vocês estão. E eu lembro que em um dos momentos de dízimos e ofertas, eu tinha um Peugeot 206 e ia comprar um Polo Hatch, os nomes devem saber. E eu ia dar de entrada o Peugeot. E aí Deus falou no meu coração assim, ninguém me pressionou, mas com alegria e sabedoria, eu dei de oferta o Peugeot, que era R$12.000 na época. E fui lá, ainda comprei o Polo Hatch 0 e à vista. E nada me faltou. E aí, não só com a minha ação, mas com a atitude de cada um daqueles membros, a gente, por muitos anos, juntou, conseguimos comprar este terreno. E aqui era um galpão. E aí, com a participação de todos, construímos um caixotinho, que era a metade desse templo. Mais um tempo, todo mundo participando, dobramos o tamanho desse templo. Passou mais um tempo, a gente comprou esse terreno aqui do lado do estacionamento. E o que eu quero trazer... Isso só foi possível porque, com alegria e sabedoria, entendendo que nós somos fundamentais para o crescimento da nossa comunidade aqui da ID, houve a participação de muitos ao longo desses anos. E eu quero trazer 2 versículos para embasar aquilo que eu estou falando. O primeiro é dar com alegria. Em 2 Coríntios 9:7 fala: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse termo alegria no grego é hilário, que deriva depois de hilário, ou seja, em português, é dar rindo, dar com alegria, dar com gargalhadas. E esse momento não é um momento para você vir por constrangimento, e sim entendendo o que Jesus fez por você na cruz. E nós nos alegramos porque Ele já nos deu tudo. E a gente vem nesse momento com alegria. E sabedoria, em outro versículo, diz assim: nós temos uma grande comissão. Essa sabedoria de entender que nós fazemos parte do que está acontecendo aqui, seja com o seu trabalho aqui na Casa ID, ou com o seu investimento, você está cumprindo a grande comissão, que é o ID. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É com a sua contribuição que a gente consegue comprar microfone, som, câmeras, para que pessoas no Brasil e fora do Brasil recebam a palavra de Deus. É com a nossa participação, com alegria e sabedoria, que a gente tem um material do ID Kids de excelência e salas confortáveis para os seus filhos aprenderem os caminhos. Então a gente, trazendo esses 2 princípios da alegria e da sabedoria, eu quero que você pense sobre isso. Porque vocês têm visto que em breve vocês vão participar de uma outra expansão dessa igreja. Como eu tive o privilégio de, há mais de 20 anos, nessa igreja que vai fazer 25 anos, poder fazer parte disso. Eu sei que o meu Peugeotzinho está aqui nesse terreno. E cara, uma vida que é transformada aqui, que é R$12.000. E cara, eu não estou falando, podia ser o que for. Você podia ter dado R$10.
caramba, tá tudo bem. Só que o convite é dar com alegria. E a gente vai expandir daqui a pouco, porque você vê, 4 cultos cheios. Estava aqui às 9, cheio. Então, quando chegar esse momento também, e hoje, em todos os momentos da generosidade, lembre-se, cara, eu vou participar com alegria. E eu vou participar com sabedoria, entendendo que o que eu der vai contribuir, e eu sou responsável por manter essa casa e cumprir o ID. Amém? Então, se você quer participar deste momento com esse entendimento, levante sua mão. A gente tem os envelopes. Você tem aqui também o QR Code, onde você pode apontar. Tem o Pix, tem as nossas contas. Fica à vontade. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei do Rei, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor como no meu lugar e a minha cruz levou. A vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém? Estenda sua mão para cá. Deus, eu te agradeço por todos esses que vão fazer 25 anos, Pai, da ID, pela participação, contribuição com alegria e sabedoria de cada um nesse momento de dízimos e ofertas. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer este ano. Eu sei que o Senhor conta conosco. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, porque eu sei que essas sementes vão se multiplicar nas finanças de cada casa, de cada homem, cada mulher que tem contribuído com a expansão do teu reino e com o cumprimento do ID. Em nome de Jesus, amém. Pastora Shaila Manzoni, uma salva de palmas. O senhor também. Bom dia! Vocês estão bem? Todo mundo conseguiu sentar? Quem não conseguiu sentar, não quer sentar? Quer sentar aqui? Tudo certo? Quer sentar aqui? Vem! Vambora! Qual o seu nome? Paula. Pronto. Mais alguém? Antes de entrar na mensagem, eu quero compartilhar alguns rápidos testemunhos com vocês. Em dezembro nós fizemos uma ação e contamos com a participação da igreja. Uma ação da AME Pequeninos, que é um programa dentro da AME destinado para apoiar, amparar, acolher os filhos das mulheres dentro dos presídios. E nós convidamos a igreja para participar dessa ação, que funcionou da seguinte maneira: nós pedimos para as mães que estão presas escreverem uma carta relatando qual era o maior sonho que aquela criança tinha, o presente que ela mais gostaria de ganhar. E as mães escreveram. Quando nós recebemos a carta, eram 63 cartas. Eu falei,
vamos precisar de fé, porque os presentes, quando você pergunta para uma mãe qual é o sonho do seu filho, a mãe ela vai dizer qual é o sonho do filho. Então tinham muitas bicicletas e tinham coisas que eu nem sabia que existiam, mas amém, estavam lá. Divulgamos aqui na igreja, e o primeiro milagre é que em menos de 24 horas, todas as 63 crianças foram apadrinhadas. Vocês apadrinharam essas crianças. E nós então, arrecadamos todos esses grandes presentes e levamos para o presídio no dia da visita. Era a visita especial das crianças no final do ano. E o mais legal dessa ação é que o propósito não era essas crianças receberem os presentes de cada um de nós. Era a gente possibilitar as mães entregarem esses presentes para os seus filhos. E o dia da visita das crianças no presídio é um dia muito triste. As crianças saem emocionalmente muito abaladas. As mães também ficam muito abaladas. Então, o nosso desejo era, de alguma forma, ressignificar esse momento para essas crianças. E levamos os presentes, o que também já é um outro milagre. A gente conseguia entrar com todos esses presentes dentro do presídio. E o milagre que eu quero contar para vocês são 2 específicos. Nós recebemos uma lista com 63 crianças, mas nós sabíamos que poderia acontecer de alguma criança que não estava naquela lista ir naquele dia. Então, o que nós fizemos? Nós compramos alguns presentes extras. Quando nós chegamos lá, o primeiro bloco que a gente foi, pegou os brinquedos daquele bloco e fez assim, colocou eles todos juntos. Começou a entrar criança. E eu já, meu Deus. Eu falei, Deus, tem mais crianças aqui do que presente. Mesmo com os presentes extras. E a gente não queria que aquele momento, que na verdade era para ser algo muito bom na vida daquelas crianças, se tornasse na vida de outras crianças um momento muito ruim. Porque imagina todo mundo ganhar um presente, menos você. E eu lembro de um caso específico que a mãe falou o nome das 2 filhas. Eu não lembro qual é, mas imagina que fosse Ana e Júlia. E a equipe da AME estava lá e eu falei, é Ana e Júlia. E elas, não tem Ana e Júlia. E aí eu lembro que a gente olhou mais 2 vezes e, gente, eu não tô brincando. A gente olha pro lado, tá Ana e Júlia, 2 presentes. Eu sei que isso foi Deus, porque a gente tinha olhado já algumas vezes e não tinha. Não é, Ju? Ju tava lá. No outro, saímos desse bloco, então, fomos para um outro bloco. E aí, na hora que a gente entrou lá, uma das presas me puxou e falou, pastora, eu não botei o nome do meu filho, porque ele nunca consegue vir me visitar. E agora eu estou muito triste, porque todas essas crianças vão receber um presente, menos o meu filho. E eu falei assim, calma, vai dar tudo certo. E orando. Eu tinha acabado de ver um milagre. Não são só pães e peixes que o nosso Deus multiplica. E aí... começamos a entregar, e ficou um presente de uma criança que não foi naquele dia. E aí eu fui rapidinho, assim, só tirei a etiqueta com o nome da criança e eu entreguei para esse menino. E ele falou assim, mãe, como que você sabia que o meu sonho era ganhar esse presente? Eu não poderia deixar de compartilhar esses milagres com vocês e tudo que está acontecendo dentro dos presídios e que cada um de vocês faz parte. Gabriel quer que eu fale mais um testemunho. Ano passado, na primeira vez que nós participamos da visita das crianças, no presídio, as crianças elas tinham que se vestir toda de branco, igual as mães. E eu lembro que isso me marcou, porque eu falei, não é legal uma criança se identificar exatamente como uma pessoa que está privada ali de liberdade, ela vestir a mesma roupa da mãe, ela já está dentro daquele ambiente, o que traz uma dor muito grande, e ainda com a mesma roupa. E aí eu lembro que Deus deu uma ideia, e a ideia que Deus deu foi fazer coletes de super-heróis, de princesas. E aí eu lembro que a diretora falou, olha, eu não sei se eles vão autorizar
Eu falei, olha, a gente compraria todos os coletes, esses coletes ficariam dentro da unidade prisional e eles vão, na hora que eles chegarem, eles vão poder escolher, hoje eu quero o Homem-Aranha, hoje eu quero o Capitão América. E, enfim, mandamos o e-mail solicitando, né? E mais um milagre que aconteceu. Então, hoje as crianças, elas usam coletes, o que trouxe uma alegria muito grande para elas. Elas, né, quando elas saem, elas falam, tia, hoje eu estava de Minnie. Então, é uma coisa que parece pequena, mas que transforma a vida delas. Então, glória a Deus. Vamos orar? Amém. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nas prisões físicas, mentais, espirituais. Você é o Espírito da vida e o Espírito que nos liberta. Eu oro para que durante esse culto você continue fazendo isso nas nossas vidas, nos torne completamente livres em Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós estamos numa série falando sobre o Espírito Santo. E eu quero começar dizendo que o Espírito Santo, ele não é uma fuga da realidade. O Espírito Santo não é aquele que você procura para conseguir fugir da sua realidade. O Espírito Santo, ele não se limita a experiências momentâneas. Nossa, que vontade de ir para o culto. Estou precisando de uma conferência para eu ter uma experiência, como se o Espírito Santo se limitasse a isso. De culto em culto, de conferência em conferência, muitas vezes sendo um instrumento poderoso de Deus na vida dos outros, mas com uma presença apática no mundo, sem transformação verdadeira. O Espírito Santo, ele está presente no espaço religioso, mas o verdadeiro culto começa quando esse aqui termina. E o Espírito Santo é Deus em nós, nos capacitando para nós sermos o corpo de Cristo. E o que é o corpo, se não a extensão da cabeça? Nós somos a extensão de Cristo nesse mundo. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Nos últimos domingos, o pastor Gabriel nos ensinou mais algumas coisas sobre o Espírito Santo. E ele nos disse que o Espírito Santo, ele testifica a obra consumada de Jesus. E o que é testificar? A palavra testificar é testemunhar. É o Espírito Santo que nos dá testemunho, que confirma, que aplica a obra consumada. Tetelestai não é só uma palavra que traz uma certa alegria para nós, porque a gente sabe mais ou menos o que ela significa. Tetelestai era o que era carimbado nos cartões dos escravos quando eles eram postos em liberdade. É isso que o Espírito Santo faz. Nos testifica, nos confirma, testemunha que essa é a verdade, que está consumado, permanece consumado, para sempre consumado. Mas não só isso, porque o Espírito Santo também é quem nos revela Jesus. É Ele quem nos faz conhecer verdadeiramente quem Jesus é. Tem um louvor que eu amo, e ele diz assim: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Será que nós sabemos que sempre tem algo novo para nós aprendermos e conhecermos nele? É o Espírito Santo quem está nos revelando a beleza de Jesus. É o Espírito Santo que está nos fazendo conhecer Ele verdadeiramente. Pode ser o seu primeiro dia aqui, pode ter 50 anos que você está aqui. O Espírito Santo, na vida de todos nós, está nos revelando a verdade de Cristo. Não só isso, o Espírito Santo também é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que Ele está nos mostrando a nossa verdadeira condição. Ele está mostrando para nós qual é a nossa condição. E Ele terminou o culto lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Paulo falando na segunda carta para aquela igreja. E ele está, na verdade, para a gente trazer o contexto bíblico, ele está fazendo um comparativo da nova aliança e a velha aliança. E ele diz, a velha aliança, a lei mosaica, a lei de Moisés, ela teve uma glória, mas uma glória transitória.
Ah, mas a nova aliança ministrada pelo Espírito tem uma glória que permanece, uma glória eterna. E aí ele então diz, porque onde o Senhor, Ele é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não há liberdade sem o Espírito. Mas então, uma dúvida precisa surgir. E a dúvida que precisa surgir é: que liberdade é essa? O tema dessa mensagem hoje é a liberdade do Espírito. Porque se essa liberdade está disponível para nós, a gente precisa conhecer que liberdade é essa. Quando eu pergunto para você o que é liberdade, o que vem à sua mente? Provavelmente vem fazer o que quer, sem restrições. Ser livre na cabeça da maior parte das pessoas é exatamente isso. Uma vida sem regras, sem restrições, eu faço o que eu quero. Mas isso não é o contrário de liberdade, porque se eu faço tudo o que eu quero, eu sou escrava do que eu sinto, eu sou escrava do que eu desejo, eu sou escrava do que eu tenho vontade. Eu não sou verdadeiramente livre. E essa palavra liberdade, no grego, ela significa uma liberdade da opressão religiosa, que eu trouxe o contexto para vocês. Então, sim, ele nos torna livre da lei, mas significa também livres do pecado. É isso que significa liberdade nesse contexto. O mundo define a liberdade como fazer o que quiser sem restrições, mas essa liberdade pode nos tornar escravos das nossas vontades e impulsos. A liberdade sem limites, ela gera escravidão. Portanto, se essa liberdade, a verdadeira liberdade, que é a que vem por meio do Espírito, ela me torna livre da escravidão do pecado e da incapacidade da lei de transformar o meu coração, nós precisamos chegar numa conclusão, que a verdadeira liberdade, ela é transformação. Liberdade não é eu fazer tudo o que eu quero, é eu não fazer o que eu não quero. Vou explicar. Vou dar um exemplo muito simples. Tem um doce. Gabriel já fez. Que ele já está se identificando, tá? Vê se você se identifica também. Tem um doce. Se você gosta muito do doce, o que você vai ter vontade? Você vai ter desejo de comer aquele doce. Uma pergunta. Você consegue dizer sim ou não para esse doce? Então você tem desejo, mas você não cede ao desejo. Essa é a verdadeira liberdade. A tentação, ela é uma realidade. Jesus nunca disse que nós não seríamos tentados. Pelo contrário, ele disse que nós seríamos. E a sua tentação é diferente da minha, porque temos fraquezas em áreas diferentes. E cada um é tentado na sua fraqueza. Mas todos nós somos tentados. Mas a liberdade no Espírito é a liberdade que eu desejo algo, mas eu não cedo. Eu sou tentada, mas eu não cedo a essa tentação. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade, ela não é ausência de lutas, mas domínio sobre elas. Você não é livre se você está preso na raiva. Você não é livre se você está preso no medo. Você não é livre se você está preso na necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Você não é livre se você está preso nos vícios. Então eu preciso entender que no Espírito eu encontro essa liberdade, que é essa capacidade de dizer não. É a capacidade de não fazer muitas vezes aquilo que eu desejo. A liberdade do Espírito não é caos, não é desordem, mas uma vida guiada pela lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? Se ela não é baseada em regras externas, é a lei do amor. Essa é a lei do Espírito. Por isso que Jesus diz que se você ama, você cumpre tudo. A lei do Espírito se manifesta na prática do amor. Se eu entendo então que isso é liberdade, surge
em mim um desejo de vivê-la. E a pergunta é: como viver a verdadeira liberdade? E eu quero propor para nós um caminho. Um caminho que precisa começar na humildade. No último domingo, o pastor Gabriel contou um testemunho de um homem que entrou na nossa igreja durante o treinamento do ID Kids. E esse homem, ele estava alcoolizado, ele segurava garrafas. E ele entrou nessa igreja e ele percebeu a presença, e o que saiu da boca daquele homem foi: eu não sou digno. Ele entendeu. E nós? Algumas debilidades, elas estão muito claras. Elas são vistas com os nossos olhos naturais. E aquelas que não são? O evangelho, ele é para os não dignos. Em algum momento, eu e você, nós precisamos reconhecer a nossa condição não dignos. Uma humildade necessária para a gente perceber que ninguém era digno. Não tinha um digno. Jesus foi o único digno. Eu sei que dentro do espaço religioso parece que está todo mundo muito maravilhoso. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Mas é o Espírito em nós que nos ajuda a reconhecer, a ter humildade suficiente para reconhecer. E na Bíblia tem uma história que define isso para mim como nenhuma outra, que é uma ironia teológica, que é Jesus ser crucificado ao lado de 2 bandidos. Um deles zomba, o outro reconhece. E fala: como que você pode estar zombando dele? Nós estamos aqui, olha só, reconhecer. Nós estamos aqui porque nós cometemos erros. Nós estamos pagando, é a consequência dos nossos erros. Ele não. E aí esse ladrão, com muita humildade, ele fala assim: Jesus, hoje quando você entrar no seu reino, só lembra de mim. Ele não teve a pretensão de virar para ele e falar: Jesus, que tal, hein? Me leva junto. Porque ele tinha a humildade necessária, a humildade que é proposta no Evangelho, de virar e falar assim: eu não sou digno, se você puder só lembrar de mim. E a ironia vem na resposta de Jesus: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Que loucura! Nunca frequentou um culto, nunca foi batizado, não sabia absolutamente nada sobre a Bíblia. Foi salvo. Humilde o suficiente para reconhecer que não é digno, porque o Evangelho é para os não dignos. Por isso que é para mim, por isso que é para você, por isso que é para qualquer um. E aí a humildade, ela nos leva para o próximo passo. E o próximo passo é a rendição, porque é impossível haver rendição sem humildade. E a Bíblia tem tantas histórias de rendição. Abraão e Isaac. Abraão se rendeu a tal ponto para confiar. Imagina! Confiar que Deus ia prover. E Maria se rendeu a tal ponto que ela sabia que ia sofrer um julgamento social. Hoje a gente olha para Maria e acha lindo. Ai, nossa, que agraciada hoje. Pensa você, se você fosse Maria. Só a rendição é capaz de virar e fazer. Só a rendição pode fazer alguém fazer a oração que ela fez, que é: faça em mim conforme a tua vontade. Ela ia viver um julgamento horroroso. Mas ela se rendeu. Imagina José, a gente fala tão pouco de José. A gente tem que falar mais de José como exemplo de homem. Sabe por quê? Imagina
Imagina você, porque para Maria o anjo apareceu. E para José, a subjetividade de um sonho. Mas ele se rendeu a tal ponto de confiar. Alguns poderiam dizer, foi só um sonho, como assim você vai assumir essa mulher grávida? Você é louco? Num sonho, eu ouvi. Ele se rendeu. O que falar de Paulo? Uma rendição capaz de mudar o propósito da vida. De perseguidor a perseguido. Mudou completamente a vida dele. Um homem que foi açoitado, que foi preso, que foi ridicularizado. Mas a rendição levou ele para esse lugar de, se preciso for, muda o meu propósito de vida. Se o meu propósito não te agrada, Deus, muda. E a rendição de Pedro? Ele viu o milagre. Ele é pescador. Ele sabe o que fazer e o que não fazer. Mas de repente, nada de peixe. Jesus vem, fala para ele, joga do outro lado. De repente, tantos peixes. Uma pesca milagrosa. O que ele faz diante do milagre? Ele se rende ao milagre? Não, ele se rende a Cristo. O convite do Evangelho é não se renda ao milagre. Eles vão acontecer. Eles acontecem. Mas não se renda a ele, se renda a Cristo. Acontecendo o milagre ou não acontecendo o milagre, se renda a Cristo. A nossa rendição não é às obras das mãos dele, é a ele. Nossa rendição não é ao que ele pode fazer, é o que ele já fez. E se eu sou humilde, se eu me rendo, eu dou o próximo passo, que é a verdadeira conversão. Essa palavra conversão significa mudança total de rota. Significa o seguinte, eu estava aqui andando na minha vida. Se eu falar que eu me converti, não é que eu vou melhorar esse caminho aqui. Eu mudo completamente a rota. Porque a conversão é um novo nascimento, é nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma mudança completa, uma mudança geral. A gente tem o costume de relacionar a palavra conversão a uma religião. Mas o Espírito nos libertou disso. Não entre debaixo de um jugo de uma religião novamente. Se você se converteu a uma religião, se arrependa. Esse não é o convite, essa não é a proposta do Evangelho. A proposta é: se converta a Cristo. Eu era católico, virei evangélico, eu era espírita, virei isso. O nosso convite não é você se converter a uma religião, é você se converter a Cristo. A religião, ela tem um sistema, ela tem regras, e você se submete a isso para fazer parte daquela religião. O Espírito nos libertou disso também. A verdadeira conversão é transformação. Esse novo nascimento, ele não é um fim em si mesmo, porque ele nos capacita a viver uma nova ética. É a pergunta que a maior parte das pessoas faz. Ok, então se eu estou me convertendo a Cristo, se agora eu sou uma nova criatura, como essa nova criatura vive? Se eu não tenho regras que foram escritas para que elas me direcionem, como é isso de agora ele escreveu no meu coração? É por isso a necessidade dessa dependência tão grande do Espírito. Mas o Evangelho sempre é a resposta. E a gente vai falar sobre essa nova ética. E eu sempre quis falar sobre a ética do reino, trazendo como pano de fundo o Sermão do Monte. Mas eu nunca tive coragem. Porque eu acho o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, tão profundo, que eu fico... Meu Deus, eu vou ser leviana. Então me perdoem, porque eu vou ser leviana. Não tem como aprofundar no Sermão do Monte agora. Mas tem no novo Sermão do Monte
nós compreendemos e entendemos a nova ética do reino. O Sermão do Monte, ele é conhecido por ser a síntese do Evangelho. E aí todos nós vamos ter uma tarefa. Fala, combinado, antes de saber. Corajosos, hein? A tarefa é a seguinte, lê Mateus 5 a 7. É o mais longo ensino contínuo de Jesus. E olha que legal. Moisés sobe no Monte Sinai e entrega a lei. Jesus agora sobe num monte para nos mostrar qual é a nova ética, para revelar para nós o que é essa lei do amor. Nós vamos ler juntos, nós vamos começar Mateus 5, 1 a 9. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, ele subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. E ele começou a ensiná-los. Você tem a versão bem-aventurados? Ah, não, é que eu pedi para ficar essa. Perdão. A maior parte das versões diz bem-aventurados. O que significa a palavra bem-aventurados no grego? Significa mais do que feliz e profundamente abençoado. Se eu tivesse que perguntar aqui, quem quer ser mais do que feliz e profundamente abençoado? Quem levantaria a mão? Quem não levantou não quer. Hã? Diz aí, quem gostaria de ser mais do que feliz e profundamente abençoado? Pronto, agora posso ficar tranquila. Então, peraí, ele vai me dizer como eu posso viver para eu ser profundamente abençoado e mais do que feliz? É isso que ele vai fazer. E ele começa dizendo, bem-aventurado ou felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Para aí um pouquinho. A gente não pode ler a Bíblia como quem está lendo, sei lá, as notícias. Calma, você não precisa ter pressa. Mas entenda. Porque, feliz o pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Sei lá, mas amém. Não, calma. Essa palavra pobre no grego, o Gabriel pediu para eu não falar as palavras no grego. Eu acho que foi uma crítica, porque ele achou que eu estava falando as palavras erradas. Foi sim. Aí ele falou assim, amor, você não precisa falar. A palavra no grego, pitchoi. Obrigada. Mas vocês estão aplaudindo quem? Eu. É que eu falei 4 palavras do Das 9. São muitas palavras novas, não precisa, então tá. Essa eu vou falar. É pitchoi. Ainda tinha um grego no culto das 9. Eu falei, meu Deus, que vergonha, tô falando tudo errado. Não precisa saber falar a palavra, mas entender o que ela significa, sim. Termo que descreve alguém que depende completamente do outro para viver. E olha que interessante. Eu fui começar a pesquisar quando a palavra pobre aparece outras vezes na Bíblia. É outro termo. Porque as outras vezes que aparece a palavra pobre, fala de uma pobreza moderada. Mas aqui fala de uma pobreza que é extrema. Significa que é uma dependência total. Felizes, mais do que felizes, profundamente abençoados, os que sabem que não são autossuficientes, os que reconhecem que dependem totalmente do Espírito. Gente, não importa quanto tempo você está aqui. Reconheça isso. Se você está na sua caminhada cristã e aí você caiu um dos piores erros, que é achar assim, tô sabendo. Não vai nesse caminho. Você depende do Espírito. Você tem uma dependência total, extrema. E os pobres de espírito, deles será o reino dos céus. Versículo 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra.
O Sermão do Monte, ele vai na contramão da sociedade que diz: seja orgulhoso, se sinta o mais poderoso, seja o melhor. Aqui está dizendo: ei, felizes os humildes. Versículo 6, felizes os que têm fome e sede de... Não nos deixa apáticos, Senhor. Tantas injustiças. Cadê a nossa fome e sede pela justiça? Versículo 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. A igreja, no geral, não estou falando a ID. A igreja, no geral, ela é conhecida por muitas vezes não estender misericórdia. Que loucura é essa? Felizes os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Você gosta de ser tratada com misericórdia? Eu também. 8. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. 9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes, bem-aventurados, mais do que abençoados, os pacificadores. Chegou ao seu conhecimento uma situação, você precisa ser o pacificador, você precisa promover a paz. Você não é o que põe lenha na fogueira. É isso que ele está nos ensinando nesse sermão. Mas não para aí. E ele, no versículo 20, ele faz uma dura condenação à hipocrisia religiosa. E ele diz: eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. A gente nem fala amém, né? Dá tipo um ai. E aí eu vou lembrar, né? Ele continua, depois ele fala isso, mas eu vou nos lembrar qual é essa justiça dos mestres da lei. Por exemplo, não matarás. E aí Jesus fala assim: só a ira já é homicídio. E aí ele fala, por exemplo, está escrito: não adulterarás. E aí Jesus vira e fala: mas se só cobiçar e olhar com desejo, pecou. E ainda ensina o seguinte: olha, no meu reino não tem lugar para vingança. Se te derem um tapa de um lado da face, você oferece a outra. Um exemplo que praticamente nos esmaga, que só é possível com o Espírito. É o Espírito em nós nos fazendo livres o suficientes para dar a outra face. Livres o suficiente para mudar aquilo que nós desejamos. Livres o suficiente para decidir não alimentar a raiva. E ele continua, ele vai além. Mateus 5, 43, 44, agora ele vai arrancar com tudo, porque ele vai falar sobre amar os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Vai para o 45 agora. Desse modo, não de outro. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai. Ah, peraí. A evidência de que eu sou filho é amar. Falar que eu sou filho é fácil. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus? Somos. Mas o que vai revelar a evidência que eu sou filha é quando eu amo o meu inimigo. É quando eu oro por aqueles que me amaldiçoam. E já vamos deixar uma coisa bem clara. Ninguém aqui é unanimidade. Nem Jesus foi. Então, vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai ter raiva, vai ter gente que vai te odiar. Com certeza tem gente que me odeia, que me tem raiva. Eu ouvi, Gabriel. E aí, a hora que eu ajo como filha,
É hora que chega ao meu ouvido e eu falo, eu vou orar por essa pessoa. Pai, e calma, não é só orar, então pode deixar. Deus pega a pessoa. Essa pessoa agora faz ela aprender. Não é essa oração não, gente. É oração com misericórdia, é oração com compaixão. Ele continua. E ele continua. E ele, por exemplo, nesse sermão é quando ele ensina todos eles a orarem. Que hoje para nós é uma oração que a gente sabe de cor. Mas que para eles naquele momento abalou tudo. Primeiro, chamou Deus de Pai. A gente nem coragem tem, eles não tinham nem coragem de falar o nome de Deus, tamanho temor. Como assim agora esse Deus você chama de Pai? Mas ele vai além. Para terminar de destruir tudo, ele fala assim, o Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Um Pai que não é individual, é coletivo. Não é o seu, não é o meu, é o nosso. E ele continua. E ele fala da liberdade, da ansiedade, do medo. 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Gente, isso me confronta. Quantas vezes eu me pego pensando, pode não ser o que comer e vestir, pelo privilégio que eu tenho de ter o que comer e vestir, mas às vezes outras coisas, a faculdade dos meus filhos, aonde que... Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Porque eu preciso entender que o meu Pai Celestial, Ele sabe do que eu preciso. Os meus filhos, antes de serem meus filhos, são filhos dele. Essa igreja, antes de ser a nossa igreja, é a igreja dele. Ele continua. E ele fala sobre algo que a gente tem que falar mais. Apego às riquezas. Como nós precisamos falar disso? E ele deixa muito claro, ele fala o seguinte, olha, ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Não dá para servir os dois. Dinheiro é a única coisa que ganha a categoria de Deus na Bíblia. Mamon. Ou você serve a Mamon, ou a Deus. Onde está a sua segurança? No dinheiro que você tem, ou em Deus? Porque você não vai ser bem-aventurado, você não vai ser profundamente abençoado, você não vai ser mais do que feliz se você continuar confiando no seu dinheiro. Se você continuar colocando a sua segurança no que você tem, não em quem você tem. E para nos amassar só um pouquinho, ele fala sobre não julgar o outro de forma hipócrita. E nós vamos ler juntos Mateus 7, 1 a 5. A gente vai ler na versão A Mensagem. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que você queira receber o mesmo tratamento. O espírito crítico, ele é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e se esquecer do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você. Em vez de simplesmente viver a vida, tire o cinismo do seu rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Eu preciso limpar o meu. Você precisa limpar o seu. É fácil demais ver a sujeira nos outros. E Jesus condena. Jesus condena esse julgamento excessivo e hipócrita que constantemente nós fazemos. E todo esse sermão que vocês vão ler em casa, ele termina com uma parábola. Então ele falou tudo isso.
Se a gente está um pouquinho assim agora, vendo pequenos trechos, imagina Jesus ensinando com a autoridade dele, falando tudo. Aí, para finalizar, ele conta uma parábola. Parábola do sábio e do insensato. E ele fala, olha, o sábio, ele constrói a casa sobre a rocha. Mas o insensato, ele constrói a casa sobre a areia. Ok? Mas qual é a diferença do sábio e do insensato? Ele diz, o sábio, ele ouve essas minhas palavras e as pratica. O insensato, ele ouve essas palavras e não pratica. E ele deixa diante de nós essa decisão. Diante de tudo que nós estamos ouvindo, sendo ministrados, diante de tudo que nós estamos recebendo, agiremos como o sábio ou como o insensato? É o Espírito em nós que nos capacita a viver essa verdade. É o Espírito em nós que não permite que esse exemplo nos esmague e nos deixe paralisados. Pelo contrário, ei Deus, eu sei que eu preciso mudar isso. E o teu Espírito está em mim e por isso é possível. Se eu perguntasse aqui quantas coisas já foram transformadas na vida de vocês, eu sei que muitas. Ele continua nos transformando. Ele continua conosco nesse processo. Mas a gente precisa ser humilde. A gente precisa se render. E a gente precisa decidir praticar. Tem gente que acha que fé e obras é dicotomia, né? São coisas opostas. Quem disse? Tiago deixa muito claro. E ele diz, as obras vão revelar a sua fé. Nós não agimos corretamente ou fazemos o bem para receber algo, nós já recebemos. Temos tudo, recebemos tudo. O que você faz não vai mudar o amor de Deus por você. Você crê em Jesus, você é salvo, para sempre salvo. Mas você entende que quando o Evangelho é exposto, surge em nós um desejo de viver isso como verdade. O propósito da igreja não é ser um espaço religioso que todo mundo vem aqui, foge da realidade, se sente bem, tem experiências, é usado por Deus e volta para a sua rotina da mesma forma. Como eu disse no início, o culto verdadeiro, ele começa quando esse termina. Qual é a nossa presença no mundo? Somos os livres ou somos os escravos? Agimos como os livres ou agimos como escravos? Quanto mais você se rende, mais livre você se torna. Quanto mais você se rende a esse amor, mais livre você se torna dos outros amores. Quanto mais você se rende a Ele como a sua segurança, mais você se livra de todas as outras coisas que fingem garantir a sua segurança. Está disponível para cada um de nós. Eu quero fazer uma oração específica, eu vou pedir para você se levantar. O Sermão do Monte, ele é um chamado para a gente viver pela liberdade do Espírito. Sem o Espírito Santo, o Sermão do Monte se torna apenas um conjunto de regras impossíveis. Sem o Espírito, tentamos viver essa ética de fora para dentro e caímos na hipocrisia religiosa. Pai, eu oro para que a gente entenda o que é ser pobre em espírito. Nos ensina essa dependência total. Nos ensina a nos render completamente. Nos ensina a chorar pelo que você chora, Pai. O que dói em você faz doer na gente. Nos ensina a sermos verdadeiramente humildes. Há tanto orgulho em nós. Nos ensina a verdadeira humildade.
Nos ensina a ter fome e sede de justiça. Tanta injustiça. E tantas vezes nós somos tão indiferentes, nos dá fome e sede por justiça. Nos ensina a sermos misericordiosos. Misericórdia. Nos ensina a grandeza dessa palavra. Limpa os nossos corações, Pai. Nos ensina a sermos os que promovem a paz, nos ensina a sermos pacificadores. Espírito de Deus, nós precisamos compreender a verdadeira liberdade. Nós queremos ser verdadeiramente livres. Nós não queremos continuar presos ao legalismo e também não queremos continuar presos ao pecado. Espírito, é você quem nos faz verdadeiramente livres. Continua revelando Jesus, continua testificando nos nossos corações essa verdade. Obrigada, Pai. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Vamos lá, onde o Espírito. Onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. No meio da pregação eu falei sobre a verdadeira conversão, que não é o se converter a uma religião, mas converter o seu coração a Cristo. E talvez você está aqui e um dia você decidiu se converter a uma religião, e você entrou num sistema de regras, e você achou que aqui o que nós oferecemos é isso também, mas não é. E hoje você decide não se converter a uma religião, mas se converter a Cristo. Talvez você tenha entrado aqui e você nunca confessou que Jesus é o Rei da sua vida, que Jesus é o seu Senhor. Talvez você nunca teve coragem de fazer essa oração com medo de perder o controle. Hoje é o seu dia. Eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos. E se você deseja hoje converter o seu coração a Cristo, se você deseja fazer a oração confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Aleluia. Todos nós vamos fazer essa oração juntos. Pai, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Você é o Rei da minha vida. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego tudo. E eu decido caminhar contigo, Jesus. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir para vocês no Conecte encontrarem as pessoas que vão estar com uma placa escrito Primeiros Passos. Nós queremos dar os primeiros passos com vocês, nós queremos acompanhar vocês nos primeiros passos, amém?
Pai, nós te agradecemos pelo que você fez nas nossas vidas hoje. Nós te agradecemos por todo o seu amor que nos confronta e não nos deixa da mesma forma. Obrigada pela tua graça que nos libertou de uma vez por todas. Nós te agradecemos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Vão na graça e na paz.